Oi, tudo bem? Recentemente eu passei por uma situação que muitas pessoas já passaram ou que provavelmente vão passar, infelizmente, que é ser roubado. Isso precipitou em mim uma ideia que eu já vinha tendo há algum tempo, que é de falar sobre o porquê essas pessoas cometem crimes. E eu vou basear a minha fala na concepção da tendência antissocial e da delinquência que o Winnicott traz. A tendência antissocial é algo que pode estar presente tanto num adulto quanto numa criança pequena. Na criança pequena, ela se manifesta, por exemplo, por furtos, roubos, mentiras, xixi na cama e também por comportamentos agressivos. Por exemplo, aquela criança que xinga, que bate, morde. Então, é aquela criança que causa um distúrbio, um desconforto no ambiente. É uma criança antissocial. E por que uma criança começa a apresentar esse tipo de comportamento? Bom, como a gente sabe, como já foi dito em vídeos anteriores sobre o desenvolvimento do bebê, se você ainda não viu, dá uma olhadinha. No início, o bebê precisa que o ambiente cuide dele de uma forma totalmente adaptada, que atenda totalmente às suas necessidades. E essa adaptação vai diminuindo naturalmente com o tempo, conforme a crescente capacidade do bebê em lidar com falhas ambientais. Quando no início esses cuidados ambientais não são suficientemente bons, a gente diz que o bebê foi privado dos cuidados ambientais. A privação dos cuidados ambientais no início é o que pode levar, por exemplo, ao surgimento de patologias psicóticas. Quando, por outro lado, um bebê recebe os cuidados ambientais suficientemente bons no início, mas depois, por algum motivo, esses cuidados ambientais se perdem, a gente diz que essa criança foi deprivada. A deprivação ocorre por uma falha do ambiente e porque a criança já tem a capacidade de perceber de onde veio a falha, ou seja, do ambiente. E essa falha do ambiente faz com que a criança perca a confiança nele. Quando esse ambiente dá sinais de que ele pode voltar a ser confiável, de que ele pode voltar a prover os cuidados que a criança necessita, essa criança recupera a esperança no ambiente. E os comportamentos antissociais são justamente sintomas da esperança. Ou seja, a tendência antissocial é um sinal de esperança, o que significa que essa criança está buscando pela cura, está buscando pela reparação da falha ambiental. Caso o ambiente seja capaz de perceber e de entender esses comportamentos antissociais como um pedido de ajuda, ele vai possibilitar que essa criança regrida e receba cuidados especializados, ou seja, o ambiente vai se tornar um terapeuta dessa criança. A ideia central aqui é que esta criança tinha direito aos cuidados ambientais, mas, como já dito, esses cuidados foram retirados por algum motivo. E o tratamento é justamente devolver a esta criança aquilo que ela tem direito. Então, os comportamentos antissociais vão aparecer em duas linhas, principalmente. A primeira, pelo roubo, furto, ou seja, pela busca de algo que se perdeu, e segundo, pela busca de uma moldura ou de uma autoridade paterna. No primeiro caso, como eu já vinha explicando, a criança busca por aquilo que ela tinha direito, mas perdeu. O Winnicott ilustra bem essa situação ao dizer que, quando uma criança rouba um torrão de açúcar, ela está buscando a boa mãe, de quem ela tem direito de obter toda a doçura que ali possa existir. Já no segundo caso, a criança está buscando por uma moldura que possa conter os seus comportamentos impulsivos, porque em sua fantasia, estes comportamentos podem chegar a destruir a boa mãe que ela procura. Algumas pessoas já têm uma ideia estabelecida sobre esse segundo ponto, ao dizer que toda criança precisa de limite, precisa de regras, porque senão ela vai crescer como um adulto que não obedece a autoridades e etc. Até certo ponto essa concepção está correta. Porém,
O que não está correto nesses casos é o porquê da necessidade de uma moldura. Para o Winnicott, a necessidade de uma moldura se dá para proteger a criança de suas próprias fantasias. Porque, inconscientemente, ela acredita que seus comportamentos impulsivos, como eu já disse, poderiam destruir o ambiente bom. E a moldura entraria aí justamente para que ela possa exercer livremente e irresponsavelmente estes comportamentos, sabendo que tem ali ao seu redor uma autoridade paterna que vai conter esses impulsos caso eles extrapolem um determinado limite. Ou seja, a criança se sente livre para poder exercer sua agressividade e testar o ambiente. Bom, agora nós já sabemos qual é a origem da tendência antissocial, ou seja, a deprivação, e como ela se manifesta, as duas linhas em que ela se manifesta, pela procura de um objeto perdido e pela busca de uma moldura. Então, prosseguindo, quando essa tendência antissocial não é corretamente identificada ou tratada por um ambiente, ela pode se desenvolver e tornar-se um quadro de delinquência. A delinquência é a tendência antissocial que, além dos aspectos de busca por um objeto perdido e de uma moldura, também está contaminada por ganhos secundários. Ou seja, o indivíduo percebe que através daqueles atos antissociais que ele apresentava, ele pode obter ganhos. Nestes casos, o tratamento é mais difícil e pode ser teoricamente impossível de curá-los, dependendo da distância temporal em que se encontram do momento da deprivação ou do momento da falha. Alguns indivíduos precisam ter pelo resto da vida um ambiente ditatorial que os dê a sensação de moldura, que é concretizada muitas vezes pelas quatro paredes de uma prisão. Obrigado e até a próxima.